E é este o tema que vamos debater neste SIC Notícias Manhã. Para isso conto com a presença aqui em estúdio do Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, e de João Machado, Vice-Presidente do Conselho Nacional da Juventude, e nos estúdios da SIC em Matosinhos, Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, da CIP. Muito bom dia aos três. E começo por si, Sr. Secretário de Estado, e pergunto-lhe o que é que muda, ou o que é que espera que mude com estas políticas que agora vão implementar. Muito obrigado, bom dia a todos. Desde logo, o que queremos que mude são as estatísticas que aqui foram apresentadas. Portanto, sem dúvida que são estatísticas que não podemos aceitar. A sociedade em geral, as empresas e o Governo têm que combater esta taxa de desemprego que se tem destacado pela negativa nesta franja etária dos mais jovens. E que é muito diferente, ou seja, daquela taxa que temos, da taxa global que ronda aos 6%. Exatamente. Nós temos neste momento... Estamos a falar de mais de 20%. Exatamente. Nós temos neste momento o que se pode chamar uma taxa de emprego total, em que até é difícil encontrar trabalhadores para determinadas ofertas de trabalho. E, em paralelo, temos algo que se começa a ser incompreensível, que é uma taxa de desemprego elevadíssima, muito superior à média europeia, na franja etária dos mais jovens. Sendo que é público e é um facto que temos da juventude mais bem formada de todos os tempos. Isto é, quando nos deparamos com uma geração que atingiu níveis de formação e de educação únicas, em simultâneo, a economia não está a conseguir encontrar respostas. E é aqui que o Governo, com um caráter de emergência, resolveu apresentar já algumas medidas. Estas medidas são para atuar junto dos jovens. Pretende-se que o jovem tenha acesso ao mercado de trabalho através da figura do estágio ou através da figura do contrato de trabalho. Mas o importante é que ele aceda às ofertas que existem em Portugal. Qual é a peça-chave, Sr. Secretário de Estado, aqui? São as empresas. A peça-chave é sempre a economia e as empresas. É necessário responder às necessidades atuais e futuras das empresas. Face a isso, nós temos que, através, e isto foi claro nestas medidas apresentadas pelo Governo, através das redes disponíveis, nomeadamente a rede do Instituto de Emprego e Formação Profissional, interagir com os jovens, para que o jovem tenha acesso e conhecimento dessas ofertas. A partir daí, conseguir fazer a ligação entre a empresa e o jovem para que ele possa ser sujeito a uma oportunidade de estágio ou uma oportunidade de emprego, colocar ao dispor da economia o que sabe, que é esta, digamos, parece fácil, mas não tem sido possível atingir nos últimos anos. Deixe-me ir ao encontro do Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, porque estamos aqui a falar de empresas. Rafael Campos Pereira, o que é que tem de mudar para que as empresas possam contratar mais jovens, darem mais oportunidades de estágio aos jovens? Bom dia. Eu começo por dizer que saúdo, e a CIP saúde, estas medidas anunciadas pelo Governo e agora acompanho totalmente as perplexidades, inclusivamente as perplexidades, reconhecidas pelo Sr. Secretário de Estado, o meu amigo Adriano Rafael Moreira, relativamente a estes entorces, a estes desequilíbrios, a estes paradoxos com que o mercado de trabalho neste momento está confrontado. Vamos lá ver. Compreendo das suas palavras que estas medidas agradam à CIP e que vamos ter mais jovens com mais oportunidades. As medidas agradam à CIP, sendo certo que são medidas que todos sabemos não vão conseguir resolver a essência dos problemas. E não será seguramente por falta de vontade política do Governo. Aquilo que eu gostava de dizer é que neste momento, nós temos inúmeros desequilíbrios no mercado de trabalho. Temos uma situação de quase pleno emprego. Temos a nossa geração mais qualificada de sempre a emigrar. E grande parte dos mais qualificados imigram. E depois, não obstante estas duas questões, o pleno emprego e os melhores dos mais novos a saírem, ainda assim, os novos que ficam não arranjam emprego. Portanto, acho que há aqui alguns problemas que têm que ser encarados. Um deles é adequar a formação que é ministrada
aos jovens que não têm percursos universitários, adequar melhor essa formação às necessidades do mercado de trabalho. Outra das questões é, a meu ver, e é isso que eu digo que o Governo provavelmente não tem a ver com falta de vontade política, mas é difícil, é flexibilizar mais a legislação laboral. Nós temos a legislação laboral mais rígida da Europa e, não obstante, não conseguimos torná-la um instrumento de atração dos trabalhadores e um instrumento de mobilização da economia. Mas aqui estamos a falar de inícios de carreira e estamos a falar de estágios. Se fosse mais fácil admitir e fazer cessar contratos, se fosse mais fácil flexibilizar, se houvesse uma legislação laboral mais flexível, seguramente que seria possível mobilizar mais a economia, impulsionar mais o mercado de trabalho e aumentar mais os salários. Deixa de haver... Há entorces que são gerados por isto. Por outro lado, também é inequívoco que temos uma carga fiscal que continua a ser muito pouco incentivadora da entrada dos jovens no mercado de trabalho. Alguns destes jovens que estão no desemprego não têm estímulos para poderem trabalhar. Alguns, os que podem, saem do país, outros, de facto, não estão suficientemente estimulados para trabalhar. Eu reconheço da nossa parte, da parte das empresas, que tem havido um esforço no sentido de aumentar os salários e reconheço que esse esforço tem que continuar a ser consolidado. Os salários têm que aumentar mais do que a inflação. Nós estamos a fazer esse percurso em Portugal ao longo dos últimos anos. Não obstante, reconheça que temos que o consolidar, temos que o continuar a aprofundar, mas, por outro lado, é fundamental, e até reconheço que o Governo também tem já algumas medidas nesse sentido, é fundamental aliviar a carga fiscal dos impostos sobre o rendimento, não só das empresas, como fundamentalmente aos trabalhadores. Bom, permita-me também ouvir o João Machado, que é o vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, e o CNJ representa as organizações juvenis portuguesas. Estamos aqui a falar de um conjunto de dificuldades dos jovens portugueses, que não são apenas dificuldades com o mercado de trabalho, mas também no acesso à habitação e em muitas dificuldades que os jovens vão tendo para o início das suas vidas. O que é que estas medidas que o Governo agora propõe vos indiciam de que possa mudar alguma coisa? Bom dia e obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, aquilo que referiu é completamente certo. Isto é errado nós olharmos para uma ou dois problemas dos jovens, quando na realidade eles se referem a uma emancipação total dos jovens e que afeta diversas áreas, a habitação, a saúde, o trabalho, e, portanto, acho que é importante que nós olhemos para isto de forma holística e, nesse sentido, também é positivo, uma vez que nós tivemos há pouco tempo uma série de medidas sobre a habitação e a promover a habitação jovem, muitas delas que iam de encontro àquilo que o CNJ vem a defender há algum tempo. É positivo estarmos também agora a debruçar-nos e a discutir sobre o trabalho, em particular o trabalho dos mais jovens. Em primeiro lugar, eu não posso deixar passar os dados que são muito preocupantes do desemprego jovem. E não é só o desemprego jovem. É também olhando, por exemplo, para o vencimento dos jovens. É olhando também não só para o vencimento, mas para a percentagem de jovens que têm contratos a termo, que é muito superior ao resto da população. E, portanto, não é só o desemprego, são mais dados que nos indicam... Introduz também a questão das perspectivas de carreira. Exatamente. São mais dados que nos indicam que os jovens passam aqui por uma série de dificuldades que não encontram paralelo no resto da sociedade. E por isso é de extrema importância que nós foquemos o problema e que nós olhemos, em particular, para a condição dos jovens. Indo aqui um pouco à condição dos jovens no global. Estas medidas, no seu geral, são medidas positivas e que vão ajudar à entrada dos jovens no mercado de trabalho. Contudo, quando nós abordamos a situação geral e o panorama geral dos jovens no mercado de trabalho, são insuficientes, porque não garantem à partida duas coisas. Em primeiro lugar, a progressão na carreira e o aumento dos salários. Não garantem. Há aqui um reforço das bolsas, há aqui um reforço para os jovens que são chamados mais talentosos e que o CNJ tem alertado para a fuga de talento do país, mas se nós olharmos para os valores que são atribuídos a esses jovens mais talentosos, ainda não são nem de perto nem de longe competitivos, por exemplo, com a União Europeia. E, por outro lado, também são aqui positivas na questão que é o aumento o alargamento das qualificações. Ou seja, havia muita preocupação, e ainda bem que há, de conseguir ter aqui empregabilidade para os jovens licenciados ou que são mestres. Mas há uma franja da população que nós não temos falado muito, que são aqueles jovens que não entram no ensino superior
ou porque não podem, ou porque não querem, não interessa, mas que não entram e que depois têm condições de trabalho muito mais precárias. Ou seja, eu acho que o trabalho tem de ser aqui feito em duas vertentes. Uma, potenciar e valorizar os jovens que andam no ensino superior, garantindo que as expectativas que se criam com a entrada de jovens no ensino superior são alcançadas através do mercado de trabalho. Por outro, também esta preocupação de combater o desemprego daqueles que não têm tantas qualificações, mas também garantir melhores qualificações para aqueles trabalhos que não são tão bem pagos e que acabam por ser feitos por jovens que não entraram no ensino superior. Muitos deles... Estamos a falar de ensino técnico ou profissional? Ou ensino técnico ou profissional, até o próprio ensino secundário. Nós passava há pouco uma reportagem que falava sobre os custos de estudar no ensino superior. Não é qualquer família que os pode comportar e a ação social, infelizmente, ainda não chega a todos. Portanto, é importante que nós não nos esqueçamos que ainda há muitos jovens que não entram no ensino superior. Assim sendo, parece-me que, no global, estas medidas são positivas, têm aqui questões que são importantes, mas são ainda insuficientes para responder às necessidades dos jovens. Estava a tocar na questão das universidades. A relação das universidades com as empresas precisa de ser melhorada? Precisa de ser melhorada, precisa de ser revista também a importância. Por exemplo, os institutos politécnicos têm nas regiões do país que têm menos densidade populacional. Há uma expectativa que se cria e que é completamente errada. Os jovens hoje, agora estamos em momento de iniciar o ano letivo, nós vemos uma série de universidades e de cursos que anunciam uma empregabilidade de 90%, de 95%. Muitas delas não são verdade. Baseiam-se em dados que depois há um desfazamento, que é, por um lado temos um desemprego jovem de 20%, mas por outro temos instituições de ensino superior que anunciam taxas de emprego de 90%. São baseadas em dados diferentes e muitas vezes também não se baseiam naquilo que é o emprego na área e o emprego que não é na área. E, portanto, eu não tenho dúvidas que tem que haver esta adequação que referiu, tem que haver uma articulação maior e, acima de tudo, tem que haver também honestidade e dizer aos nossos jovens que, infelizmente, não é por entrarem no ensino superior que vão ter um futuro garantido. Ajuda. Mas se nós virmos, por exemplo, dados que já são públicos há mais de um ano, a diferença de vencimentos entre aqueles que entraram e finalizaram os estudos no ensino superior e aqueles que não fizeram, não é assim tão relevante. Não sei se justificará uma família que faça uma análise crua e puramente racional, ver o que é que custa um estudante no ensino superior e ver depois a diferença salarial. Quer dizer, não é líquido, digamos assim, que seja benéfico. Atenção, é muito benéfico que quem quer andar no ensino superior possa andar. Nós ainda temos uma série de barreiras. Mas eu acho que temos de continuar a trabalhar e temos de garantir que as expectativas dos jovens não são defraudadas. Sr. Secretário de Estado, há pouco estávamos a ouvir o Rafael Campos Pereira a falar da questão da flexibilização da legislação laboral para que existisse uma maior facilidade na entrada e saída das pessoas nas empresas. O Governo também está a pensar em investir nesta área. Eu sei que é uma área delicada. Não, o que podemos desde já avançar, e a CIP tem conhecimento, no dia em que estas medidas foram a Conselho de Ministros, elas imediatamente foram enviadas aos parceiros sociais da Concertação Social. São 7 portarias, foram enviadas para análise, debate. Temos reunião agendada plenária para dia 11 de setembro e temos tido várias reuniões de concertação social. Portanto, em sede de concertação social é sempre possível alterar, melhorar, negociar. O esforço e a mensagem principal que nós, neste enquadramento destas medidas, temos que passar ao país, às empresas, aos jovens, aos pais, é que estes números não podem continuar. Portanto, é um número que se destaca pela negativa a nível europeu, a nível nacional, e o Governo está muito atento aos jovens e começou por este pacote de medidas. É necessário também destacar, e já foi dito por ambos, que o país tem uma oferta de formação profissional e de ensino superior de excelência, e então é da máxima importância que jovens, famílias, acompanhem e estejam atentas à formação e às opções desses jovens. Hoje em dia a informação está disponível, é fácil essas consultas e, portanto, é um tema que não pode ser descurado. E foi destacado, e muito bem, que é necessário ajustar esta procura de ensino em função das expectativas futuras e das necessidades atuais. Permita-me introduzir aqui um dado, há pouco falávamos nisto, que é a questão, e há muito que se fala nesta questão, de as universidades estarem, muitas delas distantes da realidade do mercado de trabalho e que há muito a fazer para aproximar as universidades das empresas. Também estão a prever investir nesta área? É um tema que estamos a acompanhar de perto, mas o que lhe podemos dizer é que as nossas universidades estão de parabéns,
porque sem dúvida que a Europa... Mas é a qualidade, do dos profissionais que se cria nas universidades. Outra coisa é a aproximação das universidades das empresas. Mas as universidades estão próximas das empresas. E aqui foi destacado e dito pelo Rafael que a Europa vem cá e leva os nossos melhores jovens. Portanto, isto é, as nossas universidades têm uma qualidade de ensino a nível mundial de excelência e estão a preparar os jovens para as necessidades atuais e futuras. Depois há uma questão de fundo que tem a ver com esse potencial de produtividade que os jovens adquirem e as grandes empresas, as multinacionais, com uma capacidade muito superior às empresas nacionais, vêm e contratam os nossos melhores. E isso está nas estatísticas. O que é necessário lançar aqui o desafio é aos jovens e às famílias. Isto é, havendo das melhores universidades em Portugal, é necessário que a procura seja proativa da parte dos jovens e que se formem, não necessariamente no ensino superior, mas também nas redes de ensino técnico-profissional. Portugal tem neste momento das melhores redes de ensino profissional do mundo e devem procurar ajustando-se às realidades. Eu penso que a esse nível estamos bem. O que temos agora é de, através da utilização das redes online, e Portugal também tem do melhor, como da rede física do Instituto de Emprego, que ronda uns 400 locais no país. Portanto, é fácil o contacto pessoal, direto, presencial. Procurar o ajustamento. É esta a questão. Como foi referido pelo João, neste pacote são melhoradas as bolsas. Neste processo de debate na concertação social, ainda é possível melhorar algumas questões, algumas cláusulas, para que o programa ainda seja mais atrativo. Eu penso que o que tem que unir aqui a sociedade em geral é que este tem de ser um tema que tem que estar na agenda. Não pode ser um tema a que nos habituemos e que comecemos a considerar normal que Portugal exista uma taxa de desemprego elevadíssima e que nada se faça. Então esta é a mensagem principal. Portanto, é das primeiras medidas que o Governo avança. É este o problema que temos pela frente. Há soluções, há vontade. Vamos ver se agora conseguimos atingir o objetivo, que é baixar para níveis aceitáveis, se possível aproximando-nos da média geral do país, que, como sabemos, está em pleno emprego. Rafael Campos Pereira, sabemos que as empresas, e já o disse, aquilo que gostavam naturalmente era que existisse uma maior flexibilização da legislação laboral, mas pergunto-lhe, há um desajuste entre aquilo que é a procura e aquilo que é a oferta de emprego em Portugal? Deixe-me só fazer, antes de mais nada, um apontamento sobre a relação entre as universidades e as empresas. Sempre se disse, de facto, que empresas, ou durante muitos anos disse que as empresas e as universidades estavam de costas voltadas. Isso hoje já não é verdade. Inclusivamente, há organismos de interface entre a academia e o mundo empresarial de excelência em Portugal. Dou-lhe o exemplo do INEGI e do INESCTEC aqui no Porto, mas há muitos outros onde isso pode acontecer e onde há muitos bons exemplos. A Faculdade de Engenharia do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, o próprio Instituto Superior Técnico, a Universidade Católica. Há muitas, a Universidade Nova, e aí então é um caso conhecidíssimo, onde há uma ligação crescente entre aquilo que são os planos curriculares e a atividade que é muito mais do que letiva, a atividade das universidades, com as empresas. E, portanto, acho que aí estamos no bom caminho. Também há alguns desequilíbrios. Nem todas as universidades, nem todas as instituições têm este tipo de proximidade. Mas estamos no bom caminho, sem qualquer dúvida. Relativamente ao desajuste que eventualmente poderá haver, eu acho que se verifica mais, em alguns casos também, do ensino técnico e profissional, não pela responsabilidade dos centros de formação, que, conforme disse o Sr. Secretário de Estado, são excelentes, temos casos de excelência, temos casos notáveis, mas, por vezes, os planos de formação e os planos curriculares que algumas dessas instituições de formação são obrigadas a ministrar não estão
em consonância com aquilo que são as necessidades das empresas e dos jovens, mas por vezes respondem a outro tipo de critérios mais centrados nos próprios objetivos das instituições, que não têm a ver, muitas vezes, com aquilo que as empresas e os trabalhadores precisam. E, portanto, acho que também tem que ser feito aí um esforço. Quando há pouco disse que uma das questões... Se nós temos um desemprego jovem alto, seguramente que é essencialmente na área, ou principalmente na área dos que não têm formação superior, ou essencialmente na área dos que não têm formação superior, porque esses facilmente vão para o exterior. É essencialmente nos jovens formados em algumas instituições de formação e que muitas vezes não estão suficientemente estimulados para poderem dar resposta às necessidades das empresas. Estão revistas as questões essenciais relacionadas com o desemprego jovem, que, recordo, ultrapassa os 20% em Portugal, quando a taxa de desemprego para todas as faixas etárias foi de 6,1% no segundo trimestre de 2024. Agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado, Adriano Rafael Moreira, de Rafael Campos Pereira e de João Machado. Rafael Campos Pereira da CIPI, João Machado, da Confederação Nacional da Juventude, do Conselho Nacional da Juventude, aliás, que estiveram aqui em estúdio e nos estúdios da SIC em Matosinhos para debater este tema. Muito obrigado aos três. Obrigado.